Olá, turma. Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula. Vamos lembrar o que é uma ameaça à diversidade biológica. E também vamos lembrar sobre o que é biodiversidade. É um conceito mais importante porque ele engloba todo o planeta. E a ameaça à diversidade biológica é a poluição, o excesso dos recursos naturais, a expansão agrícola, quando as pessoas desmatam para fazer a plantação da soja. Então, isso tudo prejudica o nosso habitat na terra. Para nós sobreviver, precisamos de ter um ambiente tranquilo. Então, assim, aqueles fogos que pegam nas matas, que queimam, as pessoas que desmatam a floresta, isso tudo leva a gente a ficar sem sobreviver. E nós precisamos sobreviver nessa terra. Então a gente tem que sempre ficar atentos no rio, por onde passamos, aonde jogamos o lixo. A gente tem que prestar atenção na natureza e ver o que ela realmente precisa para o nosso habitat na terra. O esgoto humano, os fertilizantes agrícolas, detergentes, os processos e indústrias frequentemente liberam grandes quantidades de nitratos e fosfatos dos sistemas aquáticos. Inicia um processo conhecido como eutrofização cultural. Embora pequenas quantias desses nutrientes possam estimular o crescimento de plantas e animais, altas concentrações frequentemente resultam em espessas florações de água na superfície da água. E vocês estão vendo aqui essas imagens, os lixos caindo nos rios, como antes eu já tinha falado sobre a mata. Então isso tudo prejudica a natureza. Vamos ficar atento à natureza, pessoal. Quando nós damos uma passeada na mata, percebemos que existe várias árvores, aves lindas, macacos lindos. Então a gente tem que sempre ficar atento ao que está acontecendo, que tipo de animal que está em extinção. Por exemplo, Randall, 1987, diz que muitas pessoas no mundo todo se preocupam com a vida selvagem e com as plantas que estão voltadas para a nossa conservação. Por exemplo, as araras. Então a gente tem que ficar atenta. Existem aquelas araras bonitas, amarelas, as vermelhas. Então essas araras já estão em extinção. Então a gente tem que ficar observar o que podemos fazer para que elas possam sobreviver. O quanto elas são bonitas voando. Então a gente tem que ficar sempre atento sobre isso. Existem métodos econômicos ambientais que representam um avanço científico, mas eles podem ser vistos como um sinal de aceitação do atual sistema econômico mundial, da maneira em que se encontra. Em um sistema econômico mundial no qual milhões de crianças morrem a cada ano por doença, desnutrições, clima e guerra. Então, o que quer dizer com isso? Esses animais, além deles ser lindos, esses insetos, como aqui está o mico-leão dourado, além disso tudo, eles ajudam também a limpar a natureza. Então, se a gente não cuidar, vai acontecer tudo isso. Quantas crianças morrem desnutridas? Por quê? Porque a cidade não tem uma infraestrutura correta, as águas estão correndo nas ruas. Então, prestarmos sempre atenção e cooperar para que isso não venha acontecer no presente e venha preservar o futuro. Em 2019, quando aqueles incêndios passou muito no jornal, na internet, lá na Amazônia, que até vários países contradizeram sobre aquele incêndio ali que estava prejudicando o mundo. É verdade, realmente prejudica o mundo. Então, até estou aqui mostrando para vocês que o governo federal, em agosto de 2019, afirmou que os incêndios da Amazônia desencadearam uma crise internacional naquele mês. Foram acentuadamente mais alto do ano anterior. Então,
a mata foi pegando fogo e devastando. E a Amazônia, querendo ou não querendo, ela acaba trazendo um oxigênio para nós respirar no mundo inteiro, porque o vento leva. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nas reportagens, tem que prestar muita atenção no que o governo está falando. E nós temos, mais uma vez, eu bato na tecla, prestar atenção na natureza para podermos ajudarmos a conservar. Perder a biodiversidade envolve aspecto social, econômico, cultural e científico. Todos ecossistemas globais sofrem atualmente com algum tipo de ameaça através do desmatamento, queimada, poluição e fragmento de seus habitats. Vamos lá nos fatores? Vou falar sobre 4 fatores de ameaça à diversidade: a caça ilegal e a pesca predatória, mineração, queimadas, gases do efeito de estufa. A caça ilegal e pesca predatória são ações propulsoras para a perda de diversidade genética da fauna nos diversos biomas, provocando a extinção das espécies e a desorganização da cadeia alimentar dos ecossistemas. Matar a onça é errado, acaba se prejudicando. Sobre a mineração. O bioma do Cerrado, um dos impactantes ambientais mais graves, foi causado por garimpos, que contaminaram os rios com mercúrio, provocaram a erosão dos solos e assoreamento dos cursos de água. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês sobre Brumadinho. O que aconteceu em Brumadinho? Estourou aquela barragem lá, além de matar várias pessoas, afetou muito o solo, as árvores, a natureza, o meio ambiente foi totalmente afetado. Os animais, então, sempre atentos. As queimadas são provocadas por fatores naturais, em sua maior parte antrópicos, sendo um dos principais pilares da degradação dos biomas. A ação predatória das queimadas coloca em risco a biodiversidade dos biomas, o esgotamento de nascentes e a salinização das águas. Gente, vamos prestar atenção. Olha que a ação predatória das queimadas coloca em risco a biodiversidade dos biomas e esgotamento das nascentes. Devemos prestar atenção nas nascentes. O que é nascente? É onde que nasce as águas para que elas possam descer para o rio adentro e fornecer água à população, ter rios para os peixes, sempre aí atentos. Gases de efeito de estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural no qual a atmosfera da Terra retém o calor que é irradiado pelo Sol e reflete na superfície ou emitindo da Terra para o espaço. Porém, ele pode ser exacerbado pela ação urbana, com a emissão excessiva de gases, principalmente o dióxido de carbono. Tivemos aí vários exemplos, né? Tanto pesquisas na internet como aconteceu em Brumadinho, um exemplo, as queimadas da Amazônia. Então, assim, além das reportagens que a gente vê, a gente tem que ver que a natureza, ela exige um pouco de cada um de nós. Se cada um de nós fazer mais um pouquinho, o ecossistema vai funcionar bem, os biomas vai funcionar bem e nós vamos estar num ambiente totalmente agradável de viver.